Olá galera do Freestyle Wi-Fi, eu sou o Emerson, assista este vídeo e se não é inscrito se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Neste vídeo vamos abordar o assunto Deep Web, lembramos que não estou incentivando ninguém a fazer uso desse tipo de navegação e este conteúdo é meramente informativo. Privacidade e censura motivam usuários a entrar na Dark Web. A Dark Web é mitologicamente o lugar que nenhum internauta de bem deveria frequentar. Parece que não é bem assim. Mesmo com toda a sua fama de antro, ela é o refúgio do usuário comum que não quer compartilhar o que faz online com ninguém. É isso o que aponta a pesquisa PrincessSecurity.com, realizada ao longo de 2019, com internautas de todo o mundo. Para acessar esse canto da internet, onde as atividades online não são rastreáveis e sites que não querem ser encontrados via mecanismo de busca se hospedam, não basta ter um provedor, é preciso um software específico e mais configurações especiais. Mesmo assim, o esforço vale a pena se o objetivo é o anonimato. É o que almejam 40% dos usuários entrevistados. Manter sua privacidade online é outro motivo. 25% usam a Dark Web para fugir da descrição de governos estrangeiros. 25% não querem compartilhar dados com empresas e 24% nem com seu provedor de internet. Escapar da censura também é um motivo relatado. 26% navega pela DeepNet para ter acesso a conteúdo indisponível no lugar de onde moram, mais comum entre usuários dos países do Oriente Médio e da África, além da Índia e da China, e 21% para fugir da censura do governo. Os americanos, 26%, são os fregueses mais assíduos da Dark Web, visitando as profundezas da net diariamente. 7% a usam apenas uma vez por semana. Em segundo lugar estão os latino-americanos, 21% diariamente e 13% uma vez por semana. E em terceiro, os europeus, 17% todo dia e 11% somente uma vez a cada semana. Má fama e não saber usar, dois impeditivos. Segundo o levantamento da PrincessSecurity.com, os números não são maiores por um motivo prosaico. Quase 50% das pessoas não usam a DeepNet porque não sabem como, e 45% não fazem porque não precisam. A fama da Dark Web não é das melhores. 13% dos entrevistados têm uma má impressão do sistema, visto como covil de criminosos, e 10% acredita que a tecnologia envolvida não é confiável. O que é a Deep Web? Atualmente, há quem use o termo Deep Web para se referir a conteúdos anônimos ou ilegais na internet, mas Deep Web, web profunda em tradução livre, não necessariamente é um local onde existe apenas conteúdo criminoso. O termo foi cunhado em 2001 pelo pesquisador Michael Bergman para descrever qualquer conteúdo que não aparecia em mecanismos de pesquisa como o Google ou Bing da Microsoft. Isso porque, para chegar ao conteúdo Deep Web, é preciso acessar um site específico, como se fosse um intermediário. Estão na Deep Web, por exemplo, bancos de dados de agências espaciais, processos em tramitação em tribunais, dados de mapas, impostos de documentos em institutos de governo, entre outros conteúdos que não são encontrados em uma simples busca. Uma outra parte da Deep Web é de conteúdo anônimo, conhecida também como Dark Web, web escura. Para acessá-la existem programas próprios, o mais popular é chamado Tor. O que existe na Deep Web? A parte de anonimato da Deep Web, também chamada de Dark Web, é atraente para ativistas políticos, ativistas e criminosos virtuais, além de pessoas que buscam compartilhar conteúdo censurado e ilegal. Com ações policiais que derrubam sites de abuso sexual infantil da web comum,
Parte desse conteúdo também passou a ser disponibilizado nessa rede. Lá também se encontram lojas virtuais de mercadorias proibidas ou de difícil acesso, inclusive drogas, lícitas e ilícitas e armas. Várias dessas lojas, no entanto, já foram derrubadas pela polícia. No caso mais notório foi o do Silk Road, cujo fundador Ross foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. A Deep Web também obriga muito conteúdo pirata, incluindo livros, programas e vídeos. Quem pode acessar? Qualquer pessoa. Quando o software específico é instalado no computador, a rede se torna acessível por meio dele. Além do Tor, que é o mais popular, existem outros programas com funcionamento semelhante. Esses programas podem ser facilmente encontrados na internet, em alguns países ou redes. O uso pode estar bloqueado, mas existem mecanismos para bular essas barreiras. Muitos dos sites em redes de anonimato são abertos para visita, mas o endereço do acesso aos sites pode não ser divulgado, e nem todos os sites são abertos. Alguns exigem convites ou cadastro. Há sites que só liberam parte do seu conteúdo para os usuários veteranos. Quais os riscos do acesso à Deep Web? Do ponto de vista técnico, os sites da Deep Web são normalmente mais simples que os da internet comum. É que muitos usuários dessas redes preferem navegar com o maior número possível de recursos desativados, tanto para acelerar o acesso como para reduzir o risco de rastreamento. Por isso, há um risco muito baixo de contaminação por vírus, softwares, espiões e outros problemas dessa natureza apenas com a navegação da rede. Por outro lado, qualquer conteúdo existente na Deep Web deve ser encarado com desconfiança. Imagens podem ter sofrido edição, programas podem estar contaminados com vírus e grande parte das informações é imprecisa ou totalmente inventada. É essa falta de sensibilidade sobre o conteúdo da rede que traz mais riscos, principalmente para adolescentes ou adultos não acostumados a este ambiente. Para os pais que estiverem preocupados se os filhos estão acessando essas redes, é preciso verificar se algum dos programas envolvidos está instalado. Por exemplo, para acessar a rede mais comum, o Tor, é preciso ter o Tor Browser. Em alguns casos, o programa pode ser identificado com uma pesquisa no menu iniciar do Windows 10. Basta digitar Tor Browser. No entanto, é possível esconder a presença do programa. É válido lembrar que há muito conteúdo semelhante na internet regular, que crianças podem acessar a partir de qualquer computador, longe de qualquer monitoramento que os pais podem realizar no computador ou celular do filho. Existe alguma regulamentação? Não. O objetivo das redes de anonimato como o Tor é fugir de qualquer lei ou regra. Isso significa que o conteúdo dessas redes não é regulamentado. Porém, como o acesso ocorre por meio da internet, é possível, em muitos casos, saber se alguém está usando o Tor e bloquear totalmente o acesso. A eficácia desses bloqueios é incerta, apesar do esforço necessário para impor esse tipo de barreira. Segundo estatísticas do programa, o país com mais usuários em que internautas se conectam à rede por meios alternativos, o indício de que o método regular foi bloqueado é a Rússia, responsável por 17,89% desses acessos. Em segundo lugar, o Irã, 9,02%, seguido dos Estados Unidos, 8,74%, da Turquia, 6,51% e da Índia, 4,71%. Como acontece o anonimato? A internet só funciona graças a um grande acordo que existe na web. Todos os sites, navegadores e sistemas operacionais falam o mesmo conjunto de linguagens, em comum, os chamados protocolos de rede. As redes de anonimato estabelecem uma camada de protocolo nova, que o computador não conhece, e com isso, automaticamente, esses sites se tornam incomunicáveis.
O objetivo dessa camada adicional é normalmente a garantia do anonimato dos usuários. Os detalhes técnicos variam em cada protocolo, mas a maioria estabelece uma série de intermediários em cada conexão. Antes de o usuário se conectar ao destino final, ele se conecta a certos participantes da rede, que podem ser todos ou só alguns, e, com isso, qualquer visita ou acesso fica em nome desses usuários e não do verdadeiro internauta. Dessa maneira, nem mesmo os próprios sites conseguem saber o endereço IP verdadeiro de seus visitantes. Sem o endereço IP, é bastante difícil acessar os acessos. O próprio Tor nasceu com o nome de The Onion Router. Em português, onion significa cebola. O nome é uma alusão a diversas camadas intermediárias da conexão antes de chegar ao destino final. O programa foi criado pela Marinha dos Estados Unidos para ser usado em regimes autoritários com o intuito de proteger espiões e a comunicação secreta das Forças Armadas. A rede hoje é mantida por uma organização sem fins lucrativos, registrada no estado norte-americano de Massachusetts. Qual o tamanho da Deep Web? Alguns sites que promovem o uso da Deep Web afirmam que a maior parte da web, às vezes mais de 90%, está lá. Porém, esse número deriva do conceito clássico do termo, ou seja, de páginas que não constam em mecanismos de busca. Considerando só a parte anônima, a rede Tor realizou um levantamento em 2015 e estimou que existiam 30 mil sites dentro dela. O tráfego na rede, que mede o uso da mesma para a troca de dados, somava um volume de 150 terabytes por mês. Em comparação, a internet regular tem quase 1,7 bilhão de sites, de acordo com o Internet Live States, e tráfego de mais de 7,5 milhões de terabytes por mês. É possível rastrear ou monitorar a Deep Web? Rastrear acessos é bastante difícil, já que as redes são desenvolvidas com a finalidade de evitar o rastreamento, por causa de muitas camadas que existem entre os usuários e o site. No entanto, o FBI já utilizou código semelhante a vírus para se infiltrar nos computadores de visitantes de sites e colher informações para identificá-los. Em geral, autoridades tentam infiltrar agentes nesses meios para conseguir ganhar a confiança de outros participantes. Foi o FBI que fez no caso da loja Silk Road. No momento da prisão de Ross, dono do site, o agente infiltrado estava conversando com ele por chat. Para garantir que Ross estivesse usando o computador, isso permitiu a apreensão de notebook em flagrante, ligado e sem senha. O que é um sidechain? O fórum pode ter sido usado pelos assassinos de Suzano. É um de muitos sites existentes na internet, dentro e fora da Deep Web. Inspirado em um site japonês conhecido como 4chan, canal 2, de onde vem o chain, em sua essência, os chains são fóruns de imagem, cujo foco é compartilhar fotografias, desenhos ou memes e realizar comentários de qualquer natureza. No Ocidente, esse tipo de site foi popularizado pelo 4chan, fundado em 2003. Qualquer pessoa que contribua com algum conteúdo nesse site tende a ser identificada por um apelido, ou seja, mesmo na internet normal, quem posta nesse site tem alguma expectativa de anonimato. Foi por isso que eles atraíram todo tipo de brincadeira duvidosa, os chamados trolls da internet. Boa parte do conteúdo nesses fóruns é erótico. Em alguns casos, o foco pode ser a violência. De maneira geral, nada que está nesses sites pode ser levado a sério, e informações são falsas, e imagens adulteradas são uma constante por lá. Quem cai nas pegadinhas, sejam outros usuários, a imprensa ou as autoridades, vira motivo de chacota. É por isso que, mesmo em um dos chains brasileiros mais infames, poucos entenderam que os assassinos estavam anunciando o massacre que ocorreria em Suzano. A fama desse site no submundo da rede se deve à prisão e condenação do fundador da página,
Marcelo Vale Silveira Melo. Após a prisão de Melo, o site foi assumido por outra pessoa e transferido para a rede Tor, a Deep Web. Bom, pessoal, hoje é isso. Gratidão por ter assistido até aqui. Valeu!